Olha só, sou nutricionista, né? E quando eu já tinha uns 2 anos de formada, por aí, 1 ano, 2 anos, sei. Eu não tinha muitos pacientes ainda, né? Então, aliás, não tinha pacientes ainda, então eu tinha um certo tempo livre em minhas mãos. Eu aproveitei esse tempo para estudar, feito uma condenada. E foi justamente estudando, feito uma condenada, que eu me dei conta em um certo momento de que tudo que eu aprendi na faculdade precisaria ser pelo menos estudado de novo. Então, eu, como muitas nutricionistas, saí da faculdade acreditando que era preciso comer de 3 em 3 horas, porque senão o metabolismo da gente ficava lento. Eu saí da faculdade acreditando que contar calorias era a única coisa importante num processo de emagrecimento. Eu saí da faculdade acreditando que o consumo de gordura saturada estava intimamente ligado à ocorrência de doenças do coração. Eu saí da faculdade acreditando que colesterol alto, ou seja, fiz o exame, tá mais do que ali no valor de referência, então isso significa que é ruim. Como toda nutricionista, em um certo momento desses anos estudando, eu fui me dando conta, eu descobri uma linha de raciocínio que botava tudo isso que eu aprendi por 4 anos na faculdade abaixo. E aí, naturalmente, não sou uma pessoa que se leva fácil por qualquer coisa que aparece. Eu me curvo a evidências. Naturalmente, eu me curvei a estudar, eu me debrucei para estudar sobre isso, as evidências chegaram, então eu me curvei a uma nova linha de raciocínio dentro da nutrição. Quando isso aconteceu, e tem gente que está aqui desde aquela época, quando aconteceu, eu e mais, acho que eram 14 amigas minhas, né? São 14 amigas minhas que são nutricionistas, que nós fomos praticamente as primeiras no país a começar a falar sobre isso. Quando isso aconteceu, nós todas e todos aqueles que falavam sobre esse assunto, nós tomamos na cabeça. Nós basicamente engatinhamos para que hoje as pessoas pudessem andar nesse assunto. Nós todos enfrentamos muitos problemas. Qual foi a nossa tranquilidade? É que os problemas que a gente estava enfrentando são na ciência, né? E na ciência a gente não debate moralidade, na ciência a gente não debate, olha, mas eu acho. Na ciência não é, mas olha, passou na televisão, na ciência a gente trabalha com evidências. Então os problemas que a gente estava tendo, eles seriam facilmente resolvidos com evidências, no entanto, num caminho árduo. Talvez a parte mais difícil desse caminho árduo durante esse período fosse a ojeriza que as pessoas naturalmente da área da saúde tinham quanto ao nome da estratégia. Então, se você não viveu embaixo de uma rocha nos últimos 10 anos, você já ouviu o termo low carb, dieta low carb, né? Pois é, de repente se você ouviu isso mais recentemente, você não ouviu isso do tipo, olha, ela fala de low carb, queimena, cortem-lhe a cabeça. Mas naquela época era assim. E naquela época, uma forma que eu encontrei de conseguir falar sobre isso tranquilamente foi parar de usar o nome. Porque o nome trazia a pecha. O nome trazia a pecha, você entende? Então você podia estar falando ali de uma forma muito fácil de entender, as pessoas poderiam estar concordando. Você poderia lá fazer chover evidências, citar vários ensaios clínicos, randomizados, controlados, e poderia mostrar, e estaria todo mundo aceitando, até o ponto em que você falava o termo low carb, aí já era, não! Sabe? As pessoas tendem a fazer isso. Elas tendem a pegar raiva, nojinho, ojeriza de nomes, de termos, de pessoas. Basta você ver como, de repente, aquele teu amigo que não me suporta, se você falar uma coisa que eu falei, como se fosse seu, de repente ele concorda. Se você falar, foi a Lara que falou, ele fala, não. Nós somos assim, as pessoas são assim. Por uma limitação nossa, mas assim é. Certo, por que eu estou falando isso? Porque com esse assunto é exatamente a mesma coisa. As pessoas têm ojeriza. Elas têm preconceito do tipo, né? Eu não sei o que é, mas eu já quero falar que isso é muito ruim, entendeu? Elas têm esse desapego a, de repente, olhar o que o negócio realmente é antes de repente, opinar sobre ele. Acredite, tem gente, eu juro que eu já vi, tem gente que não sabe o que é, não parou pra olhar, nunca se debruçou, mas ele já tá pronto pra falar que isso é ruim. Tem muita gente assim, não só sobre esse assunto, sobre todos.
Por que eu dei essa volta toda? Eu dei essa volta toda pelo seguinte, da mesma forma que era o nome o problema de uma estratégia mais baixa em carboidratos, que era amplamente fundamentada, aqui o problema pode ser apenas o nome. E como eu sei? Eu sei porque ao ver as perguntas de vocês a respeito do VSM, eu me dou conta de que vocês estão, de repente, mais ligados no nome do que no que ele é em si. E porque o nome não é familiar para vocês, vocês tendem a achar que a teoria dele também não é familiar para vocês. Porque olha só a pergunta dela. Ela tá dizendo assim, ó. Esse negócio de VSM só é importante pra quem é solteiro, né? Gente, essa dúvida só vai acontecer se você não souber o que é esse assunto. Porque esse assunto, saber entender sobre valor sexual de mercado, que tem um nome ruim. Porque é um nome que tem red pill falando pra todo lado. Você entendeu? Porque é um nome que tá na internet. O nome é ruim. Mas se você entendesse o que é exatamente, você entenderia que, na verdade, esse assunto não é sobre pegar mulher, pegar homem e namorar. É sobre o fim do romantismo. E, de repente, ao me ouvir falar isso, você vai dizer, não, então, não quero. Não quero o fim do romantismo. É que romantismo é uma palavra um pouco ruim nesse caso. Seria o fim da romantização. Ao entender os aspectos do valor sexual de mercado, seu, das pessoas à sua volta, porque você não precisa acreditar. Ah, eu não acredito. Pouco importa. É um método de avaliação. Ao entender isso, você, de repente, no seu casamento, por exemplo, consegue se livrar do romantismo de pensar, será que ele é o homem certo para mim? Será que ela é o... Então, uma pessoa que entende esses aspectos, ela nunca vai perguntar para outra, como que você soube que ele era o homem certo? Como você soube que ela era... Ela não tem essa dúvida, porque ela sabe que não existe esse saber. Uma pessoa que domina esse assunto, que sabe um pouco sobre esse assunto, ela não entra na pira do... Então, mas eu não tô mais sentindo nada, sabe? Ah, então, mas olha, eu não tô mais apaixonada. Isso tudo é muito abstrato, muito romântico, sabe? Muito infantil. A ideia de você compreender os aspectos do valor sexual de mercado é justamente você olhar pra você, olhar pra sua parceira, pro seu parceiro, pro seu futuro parceiro, ou pra aquele que já tá com você há muito tempo, e falar, ok, eu entendi aqui. Eu entendi a dinâmica, eu entendi aqui como funciona. Então eu entendi também o que seria possível fazer lá fora. Eu entendi como essas coisas acontecem. Então fica muito mais fácil tomar decisões do que quando a gente conta com os céus para orientar. De modo que o conhecimento sobre esse assunto não serve, não é para te ajudar a escolher um namorado, te ajudar a pegar mulher na balada, sei lá, te ajuda. Gente, é uma linha de raciocínio do ponto de vista da biologia, da antropologia e do comportamento humano ao longo de séculos. Então nós não estamos falando de um assunto que é modinha, a modinha agora. A raça humana tem mais ou menos 200 mil anos. Os registros das civilizações mais modernas são de 4 mil anos. O conhecimento a respeito de valor sexual de mercado é sobre todo esse tempo. Não é uma coisa que surgiu agora. E é justamente por isso que eu fiz esse paralelo no começo com uma linha de nutrição que fala sobre um consumo mais baixo de carboidrato. Porque quando isso começou a acontecer, quando a gente começou a falar disso aqui no país, aqui no Brasil, as pessoas falavam, modinha agora é low carb. Modinha? E o mais feio é que profissionais da área da saúde chamavam isso de modinha. Ou seja, eles assinavam um atestado de que eles não tinham nenhum tipo de apego com evidências científicas. Porque os primeiros documentos, os primeiros estudos que a gente tem sobre esse assunto são de 30, 40 anos atrás. Só porque você ficou sabendo a respeito disso agora, não significa que isso surgiu agora. Só porque tem um tonto falando de homem de alto valor, mulher de alto valor na internet falando disso, não significa que isso é tonto. E veja que interessante, tanta coisa é assim que qualquer pessoa que vai lá
e realmente ouve o que o meu amigo Fernando Conrado está falando sobre esse assunto, qualquer pessoa que foi lá e assistiu o vídeo inteiro, ela fala, ah, tá, não, é isso. Isso minha avó já falava, isso meu biso falava, isso eu sei. É isso, baby. Você só tá tendo aquela reação infantil da ojeriza ao nome. Não, um nome novo não. Não, modinha. É mais da galera que não é da área da saúde isso, apesar de que na área da saúde acontece. Essa falta de familiaridade com o que chega de informação nova. Essa repulsa à informação nova. Tanto é que você vê que as pessoas que não são da área da saúde, elas têm um péssimo hábito de dizer assim, cada hora é uma coisa. Uma hora pode o ovo, uma hora não pode. Cada hora é uma coisa. Você já ouviu isso? É possível que você já tenha ouvido essa frase. Poxa, cada hora é uma coisa. Não é que cada hora é uma coisa. É que os conhecimentos, principalmente na área da saúde, mas em todas as áreas, seja nas exatas, seja nas ciências sociais, os conhecimentos eles vão avançando. A verdade, ela já existe, ela está lá. A resposta, o resultado já está lá. Acontece que até chegar ao resultado, nós vamos passar por caminhos. Você entende? É suposto de ser assim. É suposto de ser assim. E da mesma forma que na época que eu estava ainda na ativa, né? Que eu palestrava. E que alguém falava assim, ao me ouvir dizer a frase, olha, a gente precisa comer quando sente fome. Do mesma forma, quando eu ouvia isso, as pessoas falavam, tá louco, se eu for comer quando eu sinto fome, eu vou comer o tempo inteiro. E eu falava, calma, vamos entender aqui o contexto todo e aí. E aí, depois de 8 horas de palestra, depois de entrar em contato com o assunto de verdade, depois de entender o que era, a pessoa dizia, ah, tá, então faz sentido. Mesma forma, é esse assunto. Você entendeu? Então, assim, não serve pra quem é solteiro. Ah, serve pra quem... Serve... Esse assunto serve para quem gostaria de entender um pouco mais. Um pouco mais. Apesar de que meu amigo Fernando é um poço de conhecimento e realmente você vai ver que o negócio é bizarro, a quantidade de material que você vai encontrar lá. No momento que ela entra em contato com essas informações, ela passa a compreender melhor uma dinâmica e uma teoria que já existe aqui, desde que nós estamos aqui. Então assim, ó, Lara... Não quero saber, não me interessa. Eu quero falar bobeira, entendeu? Eu quero falar que, o que é? Agora é medida em pontos, né? Se esse é o desejo do seu coração, be my guest. Pode fazer o que você quiser. Agora, se a tua pira é não falar bobeira, de repente você tem 2 opções. Se a sua pira for não falar bobeira. Ou você fala, não me interessa sobre esse assunto, por isso, logo, não... vou pesquisar a respeito, então também me abstenho de falar. Ou você fala, ok, eu quero contradizer esse assunto, então eu vou lá e vou ficar sabendo o que ele realmente é. Porque senão você fica sendo só um bobo, entende? Então se você tem esse interesse, vá ao perfil do Fernando. Tô deixando aqui o perfil dele. Agora, não faz, tá tudo certo, é só pra quem gostaria de saber. Porque esse é um outro ponto, mas esse eu vou deixar para outro dia, que hoje eu já fiquei brava com vocês num negócio, amanhã eu fico em outro. Que esse é um outro ponto que eu vejo que é uma coisa muito infantilizada. E é triste, porque às vezes eu vejo isso sendo infantilizado por pessoas que também compartilham conhecimento pela internet, que também vivem de ensinar. Que tem curso. Gente, que bom. Que bom. Eu não sei vocês, mas eu compro curso de tudo. Tudo, qualquer coisa que eu queira saber. Olha, que vida maravilhosa que a gente vive hoje. Que tudo que eu quero saber, eu posso jogar lá. Tem um curso online pra eu não precisar sair da minha casa pra ter esse conhecimento. Se achar que é válido, você vê. Se você achar que não é válido, não vê. Se você quiser continuar falando disso sem saber, a gente vai rir de você.